Oh, show. Vamos lá. Tudo bem aí? Tudo certinho? Todos estão vendo a minha tela aí? Deixa eu pôr aqui de um jeito que eu consiga ver vocês aqui também o chat. E aí, qualquer dúvida, vocês vão me falando aí. Tranquilo? Tá todo mundo vendo a minha tela? Tudo bem? Então, galera, ó, como eu estava conversando com alguns aí que entraram um pouquinho mais cedo e me perguntaram qual vai ser o tema da aula de hoje, a gente vai ver trigonometria, tá? A gente acabou o assunto que era de probabilidade, eu já tinha até enviado uma listinha para vocês, né? Então, no dia de hoje, dia 20/10, a gente vai ver trigonometria, e corresponde às aulas 25, 26, 27 e 28, se eu não me engano. São as últimas aulas dessa apostila. Só que vem faltando algumas cositas aí na apostila, tá? Então, eu vou fazer, seguindo a apostila, obviamente, os assuntos que nela estão, e aí o que não tiver eu vou dando aqui para vocês por fora, beleza? Então, vamos lá, ó. Acho que é 25, 26 ou 24 e 25. Uma coisa assim. Depois eu dou uma olhadinha para certeza. Primeira coisa que eu vou ver com vocês, meus amores, posso sim, Beatriz, eu vou reenviar para vocês a listinha de probabilidade, ainda hoje, que aí eu vou... 25, 26. 25 e 26. As aulas 23 e 24 estão no meu canal também, depois eu vou disponibilizar o link para vocês, inclusive dessa aula de hoje também, tá? Sem problema aí, sem crise. Youtuber ele. É. Fala, galerinha do nosso canal. Então vamos lá, deixa eu deixar aqui. Aí eu mando para vocês. Então, eu vou começar com vocês com a questão de unidade de ângulo de arco, tá? Eu vou ver aqui com vocês a unidade de ângulo e arco, tá? Não sei se vocês chegaram a ver essa parte também com o Fábio, né? Ele fica responsável mais pela parte de geometria, mas vamos lá. A unidade principal que vocês conhecem, que a gente usa, é o grau, né? Então, o grau, ele tem subunidades também, que são os minutos e são os segundos. O grau é o que a gente está mais acostumado, porque quando a gente está no ensino fundamental, a gente usa bastante o transferidor para poder construir os ângulos, né? A gente usa lá com a tia Teteia bastante o transferidor, e aí a unidade que a gente usa é o grau, tá certo? E aí ele tem como subunidades o minuto e também o segundo. Minutos e segundos. E aí vocês precisam saber dessa relaçãozinha. 1 grau equivale a 60 minutos, certo? E a gente sabe que 1 minuto equivale a 60 segundos. Então eu posso concluir que 1 grau equivale a 3.600 segundos. Tudo bem? Tranquilo essa parte? Então, 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 segundos, sendo assim, 1 grau é 3.600 segundos. Por que 1 grau é 60 minutos? Isso daí é uma história antiga de um povo chamado de babilônicos, então a gente usa o sistema de base 60, que era comum para eles. Eles escreviam tudo na base 60. Não é porque a gente anda 1 grau quando dá 60 minutos, faz uma volta. Não. Tá certinho? 1 grau é 60 minutos, só por uma simples convenção do sistema de base 60, que era o sistema babilônico.
Então, ó, o que a gente vai usar nesse esqueminha? Se eu dou um exemplo aqui, ó, por exemplo, eu falo que eu tenho um ângulo de 35,2 graus. Para que serve os minutos e os segundos? Os minutos e os segundos, eles vão servir exatamente para representar essa parte aqui, ó, que é a parte decimal. É a parte decimal do grau, vamos dizer assim. Porque vocês concordam comigo que 35,2 graus é a mesma coisa que 35 graus inteiro, que seria a parte inteira do nosso número, mais 0,2 graus. E aí, o que a gente faz? Essa parte aqui decimal, a gente vai transformar em minutos. E aí, Bisteca, como é que eu transformo isso em minutos? Simples. Eu vou multiplicar por 60. Então, eu vou pegar o 0,2 e vou multiplicar ele por 60. 0,2 vezes 60 vai dar 12. Então, eu posso escrever que 35,2 graus, ela é 35 graus e 12 minutos. É para isso que serve os minutos e os segundos, para poder escrever aquela parte decimal, tá? Deixa eu dar um outro exemplo aqui para vocês perceberem bem. Vamos lá, se eu pego um ângulo, por exemplo, de 120,35, vamos lá, 351 graus. Ó, vou fazer a mesma coisa. Eu vou separar a parte inteira da parte decimal. Então, vai ser 120 graus, que é a parte inteira, mais 0,351 aqui. Essa parte, o que você faz? Multiplica por 60. E aí você vai transformar em minutos. Então, olha o que a gente vai obter. Vai obter 120 graus. Só para a gente ganhar tempo aqui, eu vou usar a calculadora. Então, eu vou ter 60 vezes 0,351. Olha lá, vai dar 21,6. Então, eu vou ter 21,06. Eu falei 0, falei 6. Bisteca, dá para fazer a regra de 3? Dá para fazer uma regrinha de 3 também. Que 1 grau equivale a 60. Então, essa parte aqui, né, ó, 1 grau equivale a 60. Então, 60 minutos, né? Então, 0,351 equivale a x. Certinho? Aí, na hora que você multiplicar cruzado, você vai ver que vai dar na mesma. Beleza? Mas dá para fazer sim. Aí, meus amores, vocês perceberam que também ficou com uma parte decimal aqui, ó. Que é essa parte 0,6 do minuto. E aí eu vou transformar ela em segundos. É para isso que tem minutos e segundos. Então, ó, é como se a gente separasse de novo, ó. Você tem 120 graus. Tem 21 minutos inteiro. E aí, essa parte aqui do segundo, 0,6, ó, minutos, eu vou transformar em segundos. Também multiplicando por 60. Eu vou fazer 0,6 vezes 60. Tudo bem? Então, eu vou fazer ali, ó. 0,6. Opa, 0,06 vezes 60. Lá vai dar 3,6 segundos. E aí a gente não transforma mais em nada, deixa assim. Eu vou escrever aqui, ó. 3,6 segundos. E aí esse ângulo, ele pode vir nessa maneira. 120 graus, 21 minutos e 3,6 segundos, tá? É só para vocês entenderem como é que representa essa questão do grau, minuto e segundo. O minuto e o segundo são subunidades do grau. Fiquem tranquilos que a maioria dos exercícios ela vem só na parte mais do grau inteiro, né? Principalmente aqui em trigonometria. Mas é interessante a gente falar assim que pode ser que apareça. E aí eu não quero que ninguém seja surpreendido, né? Essa que seria a ideia.
Show? E a outra unidade que a gente vai trabalhar muito aqui em arcos é o radiano. E aí vocês precisam também saber fazer a transformação de grau para radiano e vice-versa. Tá? Que a gente vai usar bastante eles. Então, uma outra unidade aqui é o radiano. Tem o grado também, mas a gente não usa, tá? A gente só usa mais grau e radiano. Belezinha? Mister, tem como você voltar rapidinho? Volto sim, cara. Olha lá, ó. E o radiano, galera, a gente precisa guardar, porque trigonometria a gente trabalha muito, muito, muito mesmo com o radiano. Beleza? Pronto, Bisteco, obrigado. Imagina, cara, tamo aí. O radiano, galera, o que vocês precisam guardar é isso. 180 graus equivale a π radiano. Ou, em outras palavras, 180 graus, ele é aproximadamente 3,14 radiano. A gente sabe que o π ele é aproximadamente 3,14. Só que no caso, a gente não substitui esse valor ali de 3,14 pelo π. Tá certo? A gente deixa sempre em função de π. E aí, como o Emanuel até perguntou lá para a gente transformar em minutos e segundos, aqui no radiano a gente usa mesmo mais comum usar a regrinha de 3 para transformar de grau para radiano, de radiano para grau. Então a ideia nossa é fazer isso, ó, pegar um arco que ele está em grau e transformar ele em radiano. E aí como que a gente faz? Uma regrinha de 3 usando essa razão aqui, ó. De 180 graus está para π radiano. Então vamos lá, ó, com um exemplo. Como é que fica o 225 graus? Eu quero transformar 225 graus em radiano. Então, como é que fica? Você vai fazer essa regrinha. 180 graus está para π radiano. Então, 225 graus vai estar para x. E aí a gente vai descobrir qual é o valor desse x. Então vai dar, ó, 180 vezes x é igual a 225 vezes π. E aí o que a gente faz? Ó? Vai transformar isso aqui numa fração, né, numa razão. Vai ficar 225π dividido por 180. E aí, galera, o mais comum é a gente simplificar esses valores. Então, por exemplo, 225 e 180 são divididos por 5. Então, 22 dividido por 5 vai dar 4. 25 dividido por 5 vai dar 45π. 180 dividido por 2, ó, 18 dividido por 2 vai dar 3. Vai sobrar 3, então vai dar 36. 45 e 36, eles são divisíveis por 9. Dá para você dividir por 3 primeiro e dividir de novo por 3, mas já percebi que é divisível por 9. Então, 45 dividido por 9 vai dar 5. E aí mantém o π. E 36 dividido por 9 vai dar 4. Então, vai dar 5π sobre 4 radianos. Então, o 225, ele é equivalente a
5π sobre 4 radianos. Então, 5π sobre 4 radianos é o 225. Só que eles estão em unidades diferentes. É como se a gente tivesse 1 decímetro cúbico igual a 1 litro. São iguais, mas só que estão em unidades diferentes. Tudo bem? Vocês entenderam como é que faz para transformar de grau para radiano? E para fazer o contrário, você pode seguir o mesmo caminho. Fazer também uma regrinha de 3, ou vou dar mais uma opção. Um exemplo aqui, que eu acho até mais fácil. Deixa eu pegar um aqui que é famoso. Vamos pegar o 3 e sobre 3π sobre 4, não, já usei o π sobre 4. Vou usar um outro cara aqui. 2π sobre 3 radiano. E aí eu quero descobrir quem é esse cara aqui em graus. Então a gente vai usar a mesma relaçãozinha, só que o x ele vai ficar agora debaixo do 180 ali, ó. Vai ficar 180 graus, está para π radiano. Então, 2π sobre 3 radiano vai estar aqui para x graus. E aí você vai multiplicar cruzado, ó, vai ficar x vezes π igual a 2π sobre 3 vezes 180. Olha o que vai acontecer. O π, vou poder cortar com o π. E aí, se eu passo dividindo, corta. Tá certo? Então, o x é esse, ó. 2/3 que multiplica 180. Você pode multiplicar, né? 2 vezes 180 dá 360 graus dividido por 3. Então, vai dar 120 graus. Então, significa que o 2π sobre 3 radiano é os 120 graus. Tá? O que você pode fazer também para ganhar tempo é simplesmente substituir π radiano por 180. Então, se eu tenho aqui, por exemplo, ó, 2π sobre 3 radiano, no lugar de π radiano aqui, ó, eu coloco 180 graus. Então, eu vou ficar com 2 que multiplica 180 graus dividido por 3. Porque a gente aprendeu que π radiano que equivale a 180. Dá na mesma, vocês perceberam que é a mesma coisa, é só uma maneira diferente de fazer a regra de 3. Vamos dizer que a regra de 3 já no seu resultado final. E aí, se você multiplicar, vai dar ali os mesmos 360 dividido por 3, e é 120 graus. Beleza, galerinha? Então, vocês podem escolher a maneira que for mais fácil para transformar de radiano para grau. Mas é preciso saber fazer isso, tá bom? E aí, dentro do estudo lá da circunferência, do ciclo trigonométrico, aí eu vou ensinando para vocês umas dicas, uns macetezinhos para vocês pegarem. Show? Até aqui alguma dúvida? Estou dando um tempinho aí para vocês copiarem para a gente prosseguir. Eu confundi o Bistec. O que você confundia, mano? Na hora de colocar, sabe, o 2 vezes 180, às vezes era para fazer grau para radiano. Aí eu confundia. Ah, tá. Agora não confunde mais. Não. Show?
Copiaram, galera? Tá tudo bem? Vamos lá. Aí que agora a gente começa a estudar um pouquinho mais a trigonometria. É a partir do momento que a gente estuda esse carinha aqui, que é o ciclo trigonométrico. Ou uma circunferência trigonométrica. Vamos bem do começo, bem devagar, para vocês entenderem. É uma circunferência desenhada num plano cartesiano. Então, eu vou ter aqui ó, o eixo, que é o eixo Y, e aqui eu vou ter o eixo, que é o eixo X, como vocês estão acostumados. Eixo X, e aqui o eixo Y. E aí, nesse plano cartesiano, presta bastante atenção na construção para vocês entenderem. Calma, calma, Lucas, vamos lá, ó. Nesse plano cartesiano, a gente vai desenhar uma circunferência que o centro dela vai estar na origem, aqui, ó, que é o ponto 0, 0. E aí eu vou desenhar essa circunferência aqui, tudo bem, com um raio dela valendo 1. Então é muito importante a gente anotar isso, ó, que o raio dessa circunferência, ele vai ser igual a 1. Então, se a gente calcular esse raio aqui, ó, ele vale 1 unidade. Então, o que é a circunferência trigonométrica? É uma circunferência desenhada no plano cartesiano, aonde aqui, ó, o ponto O, que é o seu centro, ele está na origem do sistema. O que seria a origem do sistema? Seria o ponto 0, 0, abscissa 0 e ordenada 0, e cujo raio é igual a 1, uma unidade qualquer. Tá certo? A unidade que a gente tem aqui na circunferência trigonométrica. Sendo assim, ela corta os pontos aqui, ó, os eixos coordenados, o x e o y, nesses 4 pontos, ó. Nesse ponto, nesse. E aí, esses pontos quem são, pessoal? Como o raio dela é 1, então nesse ponto onde ela corta, significa que é o ponto 1, 0. O x vale 1 quando o y é 0. Esse ponto aqui é o contrário, é o ponto 0, 1. Lembra lá, ó, a gente sabe disso. Quando a gente está no plano cartesiano, a gente não tem um par ordenado, não tem uma coordenada cartesiana para ele. É isso que eu estou fazendo. Estou fazendo as coordenadas do ponto onde a circunferência corta. Esse ponto aqui seria o ponto menos 1, 0. E esse ponto aqui seria o ponto 0 e menos 1. Tá? Eles nada mais são que representam no plano cartesiano aonde a circunferência está localizada no x e no y, aonde ela corta o x e o y. Tudo bem até aqui? E o que é o estudo do ciclo trigonométrico? Ele vai ser muito importante para calcular o seno e o cosseno, que a gente vai ver mais daqui a pouquinho, futuramente, né? E a tangente desses carinhas aqui, que são arcos, ó. Isso daqui é um arco trigonométrico. Esse ponto que eu estou marcando aqui em rosinha, que eu vou chamar de A, ele vai ser a origem dos arcos. Não quero ajuda, não. Cliquei errado. Perdão. Eu queria clicar aqui para poder fechar essa barra. Essa é a ideia. Aí dá para eu escrever. É a origem dos arcos. E aí, galera, o que seria um arco? Vamos lá. A partir daqui, imagina que você tem um transferidor. Aqui vai ser a origem, vai ser o meu zero. Toda vez que a gente andar nesse sentido aqui, que é o sentido anti-horário, ele vai ser o sentido positivo. Então, eu vou aumentando aqui, ó. Então, por exemplo, 10 graus, 20 graus, 30 graus,
e assim por diante. Eu vou andando ali nesse sentido. Então, um arco seria esse daqui, ó. Por exemplo, esse arco com a extremidade P aqui, ó. Esse seria o arco trigonométrico. Tudo bem? E aí, o que eu quero que vocês entendam? Como a origem é aqui, ó, eu vou ter aqui o 0 grau. E aí, a partir da origem, eu vou andando nos arcos. Até chegar aqui nesse ponto, eu vou andar exatamente 1/4 da circunferência. Como a circunferência ela tem 360 graus, então eu andei um arco de 90 graus. Então, esse ponto aqui ele vai ser importante para a gente, que ele vai ser o 90 graus. Até aqui, ó, se eu saio do A e ando até esse ponto aqui, menos 1, 0, eu andei 180 graus. Se eu saio do A e ando até aqui embaixo, eu andei 270 graus. E se eu saio do A e volto no A, eu vou completar uma volta, então eu vou completar 360 graus. Então, sempre que eu andar no sentido anti-horário, eu estou andando no sentido positivo dos arcos. E todos os arcos, eles têm origem aqui no ponto A. Tá claro isso? Depois eu vou mostrar para vocês o sentido negativo. E o legal é que agora a gente pode representar com o círculo trigonométrico, com a circunferência trigonométrica, arcos, ângulos, que eles são maiores do que 360. Por quê? O que significa ser um arco maior do que 360? Significa que ele vai dar algumas voltas e andar mais um pouco. Então, a ideia do nosso estudo na circunferência trigonométrica, vamos dizer assim, que é dar voz para esses arcos, que eles são maiores do que 360. Tá certinho? Tudo bem até aqui, galera? Para a gente não ir com calma. Tudo bem? Então, isso daqui é a nossa circunferência trigonométrica. Ela tem a origem aqui, ó, o seu centro na origem do sistema cartesiano. Ela corta os eixos x e y nesses 4 pontos. E toda vez que eu ando a partir do A no sentido anti-horário, eu estou andando no sentido positivo. A nossa circunferência ela foi dividida aqui em 4 pedaços, que a gente chama de quadrantes. Então, aqui a gente tem, ó, esse cara sendo o primeiro quadrante, esse sendo o segundo, esse daqui sendo o terceiro, e esse sendo o quarto quadrante. Isso daqui não vai mudar, não importa o sentido que você ande. Sempre aqui vai ser o primeiro, o segundo, o terceiro e o quarto quadrante. Então, por exemplo, ó, no primeiro quadrante, quais são os arcos que a gente tem nesse quadrante? Eu tenho todos os arcos que eles são maiores do que 0 e menores do que 90. Então, qualquer arco X que está entre 0 e 90, ele está no primeiro quadrante. No segundo quadrante, são os arcos que são maiores do que 90 e menores que 180. Então, qualquer arco X que é maior do que 90 e menor que 180, ele vai estar no segundo. E aí, depois eu tenho o terceiro e o quarto quadrante. Então, ó, maior do que 180 e menor do que 270, então qualquer arco que é menor do que 270 e maior do que 180, ele está no terceiro quadrante. E quem é maior do que 270 e menor do que 360, ou maior do que 270 e menor do que 360, vai estar no quarto quadrante. Então, por exemplo, só para vocês entenderem um exemplo de cada. Se eu pego 120 graus, ele está aqui, ó, no segundo quadrante. Eu poderia ter desenhado ele pertinho do segundo. Mais fácil. Aqui, ó.
120 graus, ele está no segundo quadrante. Se eu pego, por exemplo, 70 graus, ele está no primeiro. No terceiro quadrante, o exemplo seria o 200. Ele está no terceiro quadrante, perdão. E se eu pego, por exemplo, 310, ele vai estar ali no quarto quadrante. Belezinha? O nosso primeiro problema é o seguinte. Como que eu sei qual é o quadrante que está um arco que ele é maior do que 360? Como é que eu faço para descobrir um arco que é maior do que 360? Qual quadrante que ele vai estar localizado? Você subtrai 360 dele? Isso, mas aí eu não sei quantas vezes que eu vou subtrair. Então, na verdade, a gente vai dividir, né? Ele várias vezes, vai dividir ele por 360 para ver quantas vezes que a gente subtrai, né? Então, no caso aqui, ó, o que eu vou mostrar para vocês, eu já volto lá rapidinho. Eu vou mostrar para vocês a menor determinação positiva. Então, por exemplo, eu pego o 1810 graus. Que quadrante que ele está? Como é que eu represento aonde que ele está na nossa circunferência trigonométrica? Então, como o nosso amigo disse, eu vou subtraindo de 360, porque a gente sabe que uma volta completa tem 360 graus. Só que no caso, 1810 dá para subtrair várias vezes. Então, a melhor coisa que a gente faz é isso aqui, ó. 1810 dividido por 360. Não corta zero, não corta nada, tá, galera? Faz limpinho aqui para vocês verem. Aí eu vou ver quantas vezes que o 360 cabe dentro dele. Então, vamos lá. Eu vou tentar 5 aqui, ó. 5 vezes 0, 0. 6 vezes 5, 30. Vão 3. 3 vezes 5, 15. Com mais 3, 18. Opa, então deu 1.800 ali. Aí, ó, 1.810 menos o 1.800 vai dar 10 graus. E aí, que interpretação que eu faço isso? Esse valor do quociente, o 5, é o número de voltas que eu dei. Então, significa o quê? Que a partir do A, eu andei 1, 2, 3, 4, 5 voltas. E aí, depois que eu andei essas 5 voltas, eu andei mais 10 graus. E é o resto. Então, galera, a gente sempre vai olhar aqui para o resto. Então, significa que o 1810, ele é congruente ao 10 graus. Então, significa que ele vai estar, ó, no primeiro quadrante. E aí, o que significa ele estar no primeiro quadrante? Ele está na mesma extremidade que o 10 graus. Então, ele vai ter o mesmo seno que o 10 graus, que a gente vai ver mais para frente. Ele vai ter o mesmo cosseno, a mesma tangente. Então, ali, junto do 10 graus, eu tenho infinitos arcos com ele. Que são os infinitos arcos de 1, 2, 3, de infinitas voltas. Então, deu para pegar essa ideia aí? E aí a gente pode ficar trabalhando nisso a vida inteira. Por exemplo, vamos lá, ó. Exemplo 2, só para ver se ficou bem claro isso. 975 graus. Então, qual quadrante que está o 975? Eu vou fazer a mesma coisa. Eu vou pegar aqui o 975 e vou dividir por 360. Quantas vezes que o 360 cabe nele? Tá? Eu vou tentar 3, acho que passa. Eu vou tentar 2 só. 360 vezes 2 dá 720. Então, na hora de subtrair, ó, vai dar 5. Vai dar 5. E aqui vai dar 4. Isso, não. Então dá 3.
Tá 2. Eu viajei. Calma, calma. Tá 2. Empolguei. Isso, 255, Manuel. Muito obrigado. Então, olha aqui, ó. Eu vou atrás desse cara aqui, ó. Então, o que que significa? Aqui é voltas. Esqueci de apagar o L aqui. Então, ele deu 2 voltas e ele parou no mesmo lugar que o 255 graus. Qual quadrante que está o 255? O terceiro quadrante. Então, significa que o 975 também está no terceiro quadrante. E o 255 seria a menor determinação positiva desse arco. Então, vocês entenderam a ideia? Com alguma dúvida? Tranquilão. Tranquilo, Gustavo. Não, eu tô tranquilo aqui também. Só tô dando tempinho aí para vocês copiarem. Preciso voltar aqui na outra. E... Porque agora eu vou mostrar para vocês, agora que a gente entendeu o sentido positivo, a gente pode trabalhar no sentido negativo. Ah, mas antes de passar para o sentido negativo, eu trabalhei com vocês só em graus. Mas dá para a gente trabalhar tudo isso em radiano também. Tá? Tanto marcar ali os arcos em graus e radiano, e isso é importantíssimo para a gente. Então, eu vou voltar aqui, ó, e aí vamos lá. Esse arco aqui, que é 0 grau, ele é 0 rádio também. Por 90 graus, ele vai ser o π sobre 2 radiano. Porque 180 graus é π radiano. 270 graus, 3π sobre 2 radiano. E 360 graus é o dobro de 180, então vai ser 2π radiano. Então, galera, é importante a gente saber em radiano também. Vocês vão ver que eu vou trabalhar mais com vocês em radiano. Então, ó, quando eu tenho de 0 até π sobre 2, olha lá, ó, entre 0 e π sobre 2, está no primeiro quadrante. Entre π sobre 2 e π, está no terceiro. Entre π e o 3π sobre 2, aqui, ó, eu falei terceiro, mas desculpa, entre π sobre 2 e π é o segundo, entre π e 3π sobre 2, agora sim é o terceiro, e aqui, entre 3π sobre 2 e 2π, eu tenho o quarto quadrante. Belezinha? Então, é importante saber tanto lidar em graus, como em radianos também. Ah lá, começou. Eu sei, Emanuel, é justamente isso. Todo aluno fala a mesma coisa. Porque até que em graus vai de boinha, né? Aí chega o radiano, vocês começam a ter um ataque. Calma, calma. É a mesma coisa que a gente fez em graus, só que em radianos. Mas aí vai ter mais coisas para lembrar, né? Vai ter um pouquinho. A minha dúvida é... Deixa eu pensar um valor aqui rapidinho.
Em qual quadrante que está o 13π sobre 4 radianos? Como é que a gente acha a menor determinação dele? É fácil, é mais fácil você multiplicar por 180 ali, né? Substituir o π radiano por 180. Vai fazer o mesmo negócio com os graus, né? Você pode fazer isso exatamente. Tirar o π radiano, colocar 180 graus, transformar isso daí em graus e depois fazer que nem a gente aprendeu aqui. Vou fazer desse jeito, que nem você me sugeriu, tá? Então, ó, aqui, π radiano, eu vou transformar em 180 graus. Então, vai dar, ó, 13 vezes 180 graus, dividido por 4. Então, vai ficar... eu vou fazer direto aqui, então, ó. Me ajudar, só para a gente ganhar tempo, tá, galera? Não é legal usar a calculadora, mas é só para a gente ganhar tempo. 13 vezes 180 vai dar isso, dividido por 4, vai dar 585. Olha que bonitinho. Então, significa que esse cara é o 585 graus. Show? E aí, eu vou pegar e vou dividir por 360. 585 dividido por 360. Uma vez só, né? Vai dar uma voltinha só. Aí vai dar 360 aqui, vai sobrar, ó, 5. Aqui vai sobrar 2 e aqui vai sobrar 2, 225. A gente viu hoje. Então, significa que ele é congruente ao 225 graus. Ou seja, ele está no segundo quadrante. Mas e aí, 225 graus, como é que ele é em radiano? Vai que o cara pede para a gente descobrir em radiano. Aí você teria que fazer que nem eu ensinei aqui no começo, ó. Olha lá, até foi o mesmo exemplo que eu usei, ó. Pegar, fazer a regra de 3 para transformar em radiano. Beleza? Então, ele é congruente ao π, é o 3π sobre 4, né? Não, 5π sobre 4. Ou 5 mesmo, é. Então, o 13π sobre 4 é congruente ao 5π sobre 4. Beleza? É uma possibilidade fazer isso. Que nem o nosso amigo fez. Uma outra dica seria essa. É macetezinho, tá, galera? Ó, dica. Sempre que você for fazer para radiano, então vou usar o mesmo exemplo. Aqui, ó, 13π. 13π sobre 4 rad. E aí você quer achar em radianos o seu menor, você faz desse jeito, ó. Você não vai dividir 13 por 4. Você vai dividir 13 por 8. Obster, Oi. é 225 graus no terceiro quadrante? É, terceiro. Eu falei, eu acho que terceiro escrevi segundo, eu falei segundo mesmo. Mas obrigado, é terceiro quadrante. Certo? Então, a dica que eu estou dando aqui é o seguinte, ó. Você vai pegar o 13, você não divide por 4, você vai dividir pelo dobro dele. Então, você vai dividir por 8. Então, a dica é essa, ó. Dica. Macetezinho. Faz 13 dividido por 8. Mas por que é 8? É o dobro? Isso, é o dobro do de baixo. Sempre o dobro do de baixo. Você vai pegar o dobro dele. Então, 13 dividido pelo dobro de 4, que é 8. Aí, olha o que vai dar, Emanuel. Ó, que bonitinho. 1 vezes 8, 8. 13 menos 8, sobra 5. Certo? Tudo bem? Aqui, você tem a mesma coisa que a gente tem ali, ó. Esse 1 indica a quantidade de volta que deu. Então, deu uma volta. E esse 5 é o cara que vai entrar aqui na frente do 13, ó. No lugar do 13. Então, ele vai ser congruente ao 5π sobre 4. Porque eu brinco com os alunos que esse sobrenome aqui, ó, π sobre 4, vai ser igual para todo mundo. O que vai mudar é o número da frente dele. Esse cara aqui é o 13π sobre 4, que é o 585.
O 225, ele é primo dele, que tem o mesmo sobrenome, π sobre 4, só que ele é 5π sobre 4. Aí você já descobre em radianos ele. Sempre que você fizer assim, dividir o de cima pelo dobro do de baixo, você já acha o carinha em radianos. Tá? Se você não quiser fazer aqui pelo macetezinho, pela dica, você pode fazer ali, como eu ensinei, substituindo por 180 graus e depois calculando em graus e voltando para radiano. Tranquilo até aqui? Eu também acho bem mais fácil. E aí você pode pegar com qualquer um deles ali, que vai dar sempre bonitinho. Uma coisa sempre importante falar é, esses caras aqui, ó, 0, 90 com π sobre 2, o 180 e o π, 273π sobre 2, 362π, eles não fazem parte de nenhum quadrante. Eles são as extremidades dos meus quadrantes. Eles fazem parte dos eixos coordenados, né? Do eixo X e do eixo Y. Então, eles não estão em nenhum quadrante. Eles fazem parte dos eixos X e Y, ali cada um no seu, tá? Eles não estão em quadrante nenhum. Beleza? Tá, então é sempre o resto pelo de baixo, isso? É. Beleza. O resto com o negocinho ali do π sobre 4, né? Vamos dizer que é o sobrenome, assim. Como assim, sobrenome? Aqui, ó, por exemplo, deixa eu dar outro exemplo aqui para ver se você entendeu. Exemplo 2. Deixa eu pensar um cara aqui. Tá. Ó. π sobre 6, ó. 15 dividido por 6 vai dar mais de 2π, por isso que passa de uma volta, certo? O que a gente vai fazer então, Emanuel? Ó, vamos lá. Eu vou pegar o 15 e vou dividir por quanto? Vou ver se vocês entenderam. Vou pegar o 15 e vou dividir por 12. Quanto? Muito bem. 15 dividido por 12 vai dar 1, vai? Aham. 1 vezes 12, 12. Vai sobrar quanto? Vai sobrar 3. Isso. Aí vai ficar 3 sobre 6. Isso. Ele é congruente ao 3π sobre 6. Você vai pegar isso daqui, ó. O que eu brinco que é o sobrenome é esse cara aqui, ó. O π sobre 6. Entendeu? Ah, tá. Porque ele não muda. Isso. Ele não muda. Então vai ser o 3π sobre 6 e vai ser π sobre 2. E aqui dava para simplificar também, né? Ele é congruente ao 90. Então, esse cara aqui, ó, o 15π sobre 6, ele tá aqui, ó, no mesmo ponto que o 90. Ele tá aqui junto com o 90. Então, ele tá em cima do eixo Y. Ele não faz parte de quadrante nenhum. Ele tá no eixo Y. Isso tudo que eu mostrei para vocês é só o sentido positivo. Porque aí eu tenho sentido negativo. Porque aí agora vai existir arcos negativos. E, galera, não tem motivo para a gente se preocupar com arco negativo. Arco negativo só significa que, ao invés de andar no sentido anti-horário, vai andar no sentido horário. Vai andar no sentido negativo. Então, só é uma mudança de sentido. O negativo aqui nos arcos, ele representa a mudança de sentido. Tá ok? Entenderam isso? Vai trocar o sentido em que eu tenho que andar.
Então, vou desenhar aqui essa conferência para a gente. Olha lá, ó, não muda nada disso. Continua tendo o eixo X e Y. A origem aqui. E a circunferência desenhadinha. E aí, ó, o que é o sentido negativo? Seria esse daqui, ó. Aqui está a origem, que é o zero, e aí, ao invés de eu andar no sentido anti-horário, eu vou andar nesse sentido aqui, ó. Que é o sentido negativo, o sentido horário. Então, ó, presta bastante atenção. O que vai ter agora? Aqui, ó, é o zero, é a minha origem. Então, a partir do A, se eu andar para cá, eu vou ter um arco menos x, um arco negativo. E aí, vamos lá, ó, mesma coisa. Daqui até aqui, eu não andei 90. Então, esse ponto vai ser o ponto do menos 90. Do menos π sobre 2. Quando eu saio do A e ando até aqui, meia volta, eu andei até o menos 180, que é o menos π. Quando eu saio do A e ando até aqui, ó, 3 quartos, eu andei menos 270. Então, andei menos 3π sobre 2. Até completar uma volta, que aí eu vou ter completado aqui, ó, o menos 360, que é o menos 2π. Então, completei uma volta no sentido negativo. Então, ó, agora o que é que a gente tem que ficar atento é nisso. Os quadrantes continuam sendo, ó, primeiro, segundo, terceiro e quarto quadrante. Continua a mesma ordem, isso não muda. E aí a minha pergunta vai ser em cima disso, ó. Qual é o quadrante do menos 120 graus? Em qual quadrante que ele vai estar? Ai, acho que eu quebrei a cadeira. Ele vai estar no primeiro, no segundo. Tá bem? Tô bem. Ô, louco, mano. Que susto. Eu também. Se vocês levaram, imagina eu. Rapaz. Então tá, tranquilo. Ele vai estar no primeiro, no segundo ou no terceiro? Vamos lá, galera. Vai estar no terceiro. Isso, porque ó, ele vai estar aqui entre o menos 90 e o menos 180. Então, ele vai estar aqui, ó. Menos 120 graus. Então, ele vai estar aqui, ó, no terceiro quadrante. Show? É a mesma coisa, só que eu mudei o meu sentido. Eu mudei o sentido que eu estou andando. Tá claro isso? Beleza? Então, ó, se eu pego vou pegar um arco maior que 360, menos 790. Qual quadrante que ele vai estar? E aí? Acho que a minha cadeira já era. Vai estar no primeiro? Tá no quarto, né? Vocês fizeram dividido aí por 360? Ah, não fiz isso não. Calma aí, eu vou pegar uma cadeira aqui rapidinho.
Voltei. Vocês vão fazer a mesma coisa. Menos 790 dividido por 360. Quantas vezes? 2. Que vai dar 720. E vai sobrar 70. Que é o menos 70. Então, ele é congruente ao menos 70 graus. E tá aqui, ó. Alguém respondeu aí e fez certinho no quarto quadrante. Show? Então, vocês entenderam essa questão do sentido positivo, do sentido negativo? Dúvida? Entendi sim, Zé. Tá suave. Então é isso aí, meus amores. Só... Se for em radiano, também, tá? Bisseco, volta fazendo favor. Vou voltar, verdade. E aí eu vou fazer em radianos também com vocês. Ai, saúde. Pronto, valeu. Nós. O que eu estava dizendo aqui para vocês é que se vier em radiano também vai ser a mesma coisa. Vou só um arco aqui. Vinte e 23 e sobre 6. Vamos tentar achar o quadrante desse cara aí. Você vai fazer da mesma maneira que a gente fez lá. 23 dividido pelo dobro de 6, que é 12. Então, 23 dividido por 12 vai dar 1. 1 vezes 12, 12. E aí, 23 menos 12 vai dar 11. Então, é o menos 11, né? Então, a gente vai pegar o menos 11. Então, significa que esse cara aqui ele vai ser congruente ao menos 11 π sobre 6. Menos 11 π sobre 6, galera, se você substituir aqui por 180, 180 dividido por 6 vai dar 30. Então, vai dar um menos 330. Vocês vão ver que vai ser importante guardar esses valores aqui. Eles vão ser um pouco mais familiares para a gente, tá? Então, esse menos 11 π sobre 6 é equivalente ao menos 330. Então, se a gente for olhar aqui, ó, o menos 330, ele está aqui, ó. No primeiro quadrante, que é o lugar onde vai estar o 11 π sobre 6,
o 23π/6 também, que a gente calculou. Então, ele vai estar aqui, ó, no primeiro quadrante. Alguma dúvida? Tranquilo. Outra coisa também, que aí é uma dica, sempre que você for ver qual é o quadrante que um arco negativo tá, é só você ver o positivo e trocar no sentido do eixo X. Dica, só para vocês entenderem. Então, por exemplo, ó, se no sentido positivo o arco ele está no primeiro quadrante, quando andar no sentido negativo, esse arco que estava no primeiro quadrante vai estar no quarto. Então, a ideia seria essa. Como, por exemplo, ó, se eu pegar o 30, ele está no primeiro quadrante. Então, no sentido positivo, o menos 30 vai estar no quarto. E isso funciona no segundo e terceiro. Por exemplo, 120. Na volta positiva, ele está no segundo quadrante. Se você for na volta negativa, ele vai estar no terceiro quadrante. Então, os quadrantes, eles são simétricos em relação ao eixo X. Então, existe a simetria em relação ao eixo X. É só uma dica. Certo? Que eu vou falar de simetria aqui, mas é um outro tipo de simetria. É só uma dicasinha aí para vocês guardarem como é que descobre os quadrantes de um arco positivo, de um arco negativo também. Show? E a simetria que eu quero falar para vocês é essa. Vou desenhar uma circunferência trigonométrica para a gente aqui. E aí eu vou mostrar os três simétricos de um arco no primeiro quadrante. Isso daqui vai ser meio que a nossa... Cara, isso aqui é o nosso norte. Sem isso daqui a gente não resolve nada aí de trigonometria. A gente vai precisar saber sobre essa simetria. A ideia é o seguinte. Vamos imaginar um arco aqui, ó. Um arco alfa. E aí quero calcular quais são os simétricos de alfa. Quais são os três simétricos desse arco alfa? Existem três simétricos. Um simétrico a ele em relação ao y, que vai estar aqui, ó, no segundo quadrante. Um simétrico ao alfa em relação ao x, que vai estar no quarto quadrante. E um simétrico em relação à origem do sistema, né? Aqui, que é a origem, que vai estar no terceiro quadrante. E aí, a minha ideia é mostrar para vocês como calcular esses três simétricos. Esse arco, esse e esse arquinho aqui. Lembrando que todos os arcos têm a origem aqui no A. Então, a minha ideia, meus amores, guarda bastante isso, ó, é bem fácil. Que arco que é esse que sai do A e chega nessa extremidade? Como é que eu faço para calcular ele em relação ao ângulo alfa, ao arco alfa? Vocês lembram disso do ensino médio? O que eu preciso saber, Bisteca? Que esse pedacinho aqui, ó, é alfa, que vai ser igual a esse.
esse arco e esse arco, eles são iguais. Tem o mesmo valor, que é o alfa. Então, se eu quero descobrir o arco verde, pensa comigo, galera. Do A até esse ponto aqui, eu sei que vale 180 graus, não é? Como eu quero descobrir do A até esse ponto verde, o que eu faço? Eu vou do A até o 180 e volto alfa. Então, para descobrir esse simétrico aqui, eu vou fazer 180 menos alfa. Então, ó, o simétrico de alfa em relação ao eixo y lá no segundo quadrante, a gente vai fazer 180 menos alfa. Para descobrir o outro simétrico, que está aqui, ó, que seria do A até chegar aqui, ó. O que eu vou fazer, Bisteca? Esse pedacinho aqui também vale alfa. Do A até esse ponto vale 180. Como esse pedacinho é alfa, então eu vou andar 180 mais alfa. Então, o simétrico no terceiro quadrante é 180 mais alfa. O último simétrico é descobrir como que eu saio do A e calculo esse arco aqui, ó. Tudo isso que eu andei até aqui. Quando eu completo uma volta, eu completo 360 graus. E esse pedacinho aqui, ó, é igual a alfa também. Então, vocês têm que guardar esses 4 pedacinhos aqui, ó. A alfa no primeiro quadrante, esse pedacinho é igual a alfa, esse também é alfa, e esse pedacinho é alfa. Então, se eu quero calcular esse arco verde, vocês estão me acompanhando, ó? Eu vou fazer 360, que é uma volta, e vou voltar a alfa. Então, eu vou fazer 360 menos alfa. E assim eu descubro todos os simétricos dele. Então, ó, um exemplo. Que é clássico, que a gente vai usar bastante. Quais são os simétricos de 30 graus? Então, ó, se eu tenho, por exemplo, aqui o 30 graus, quais são os simétricos dele? No segundo, no terceiro e no quarto. Isso vai ser importante para a gente. Vamos lá, me ajuda. Como é que eu vou fazer aqui, ó? 180 menos alfa. O meu alfa aqui seria 30. Eu vou fazer, ó, 180 menos 30. Então, esse simétrico dele é o 150. Tá claro isso, galera? Aqui no terceiro quadrante, perdão, 180 mais 30. Então, é o 210. Aqui, ó, no quarto quadrante, 360 menos 30. Então, é o 330. Então, eu tenho 30, 150 o seu simétrico no segundo quadrante, 210 no terceiro e 330 no quarto. Tá certo? Vocês entenderam isso? Ok. Então, show. E aí a gente vai ver, dar continuidade, obviamente, na semana que vem. Vocês vão ver que isso vai ser importantíssimo para calcular seno, cosseno e tangente desses caras. Sem isso, a gente não calcula.
A gente pode ter essa situação também, ó. Por exemplo, como é que eu descubro agora se eu dou o cara do segundo quadrante? E aí você tem que descobrir quem está no primeiro, no terceiro e aqui no quarto. Como é que a gente faz, galera? Vamos lá. Vamos ver se vocês ficaram atentos à aula. Quais seriam os simétricos do 140 ali? O que eu quero que vocês saibam, que guarde. Sempre a referência nossa vai ser o 180, quando tiver no segundo ou no terceiro quadrante, e quando tiver no primeiro ou no terceiro, no quarto quadrante, vai ser o 360. Sempre esses dois são a referência. Então, você vai falar para mim, ó, quanto que falta para chegar do 140 ao 180? 140 para chegar no 180, vocês concordam comigo que vai faltar 40? Isso, Thiago, exatamente esse valor de 40 é o valor que eu tenho aqui no primeiro quadrante. É o alfa. Aí você acabou de descobrir que, vamos dizer assim, o alfa é o 40. Então, significa que o 140 ele é simétrico ao 40. E aí dá para achar os outros agora, ó. Porque, ó, 180 mais 40, eu vou ter 220, certo? 180 mais 40. E aqui vai ser 360 menos 40. Então, vai dar 320. Aí tem esses carinhas aqui. Exatamente. Meus amores, isso vai ser importante. Ok? Eu vou fazer... Oi. Aquela meio que uma forma que você deu, né? Tipo, você pode igualar. Eu igualei, tipo, 180 menos alfa. Muito bem. A 140. Você pegou e fez isso daqui, né? 180 menos alfa vai dar o 140 e eu vou descobrir o alfa. Muito bem, isso aí. Aí você passou o 140 para cá, né? Isso. E aí o alfa foi para lá. Aí você descobriu que o alfa é 40. Pode fazer assim também. Muito bem. Beleza. Beleza? É isso aí. Vocês têm que procurar o jeito de vocês mesmo para poder trabalhar. Então é o seguinte, que eu vou falar aqui com vocês agora. Eu vou mandar uma listinha só dessa primeira parte. Eu não dei toda a parte de trigonometria para vocês, longe disso, tá? A gente nem chegou em seno, cosseno e tangente ainda. Eu vou dar só uma listinha dessa parte para vocês treinarem essas questões aí de simétrico, de arco e ângulos. Belezinha? E aí, na semana que vem, não perco, que aí eu vou falar para vocês o seno deles, o cosseno deles e a tangente deles. Show? Show de técnica. Então é isso aí. Desculpa qualquer coisa aí. Aí eu já vou mandar para vocês aí no WhatsApp, no grupo de vocês. Beleza? E aulas 25 e 26 não finalizadas, então. Isso aí. Não está finalizado. Pode mandar sim, Beatriz. Pode mandar sim. Pode mandar uma dúvida assim. Fique à vontade. Valeu. Tchau, Bistac. Muito obrigado. Galera, brigadão, viu? Muito obrigado pela atenção. E até semana que vem, hein? Fiquem com Deus.